Bom dia, meus amores. Estamos de volta, hoje, reiniciando nossas aulas de história. Nós vamos retomar os nossos capítulos de onde nós paramos. Nós vimos no conteúdo anterior a questão do iluminismo e consequências, por conta do iluminismo, muitos outros fatores ocorreram. E um deles, que foi muito forte, foi a independência dos Estados Unidos. Então, é esse conteúdo que nós vamos começar a ver hoje, certo? Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção. Se pudesse acompanhar o livro de vocês, na página 52, nós estamos dando início a Estados Unidos, independência, certo? E vocês vão vendo aí qualquer coisa, qualquer dúvida, depois vocês me falam, me perguntam, que nós vamos tirar, certo? Então, vamos prestar atenção no slide, porque eu fiz um resumo, basicamente, das coisas mais importantes que tem no livro, certo? Então, nós temos aí a imagem, de um dos soldados, dos colonos das 13 colônias, que simboliza a independência dos Estados Unidos. Então, vamos ver o que é que aconteceu. No século XVIII, as ideias iluministas, elas inspiraram a população de algumas colônias na América a lutar por sua independência. Então, este foi o caso das 13 colônias, que depois passariam a integrar o território onde hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. Então, aí nesse mapa, nós temos a localização de onde eram essas 13 colônias. Nós temos um mapa menor mostrando os Estados Unidos e no mapa maior a gente tem a localização temporal, do século XVIII, onde eram essas 13 colônias. Pois bem, como estava o contexto histórico? O que era o contexto histórico? O que estava acontecendo nesse exato momento? Então, antes, o controle da Inglaterra sobre as 13 colônias não era rigoroso, Eles deixavam os colonos bem à vontade para se desenvolver. Mas esta situação vai mudar. Como a gente diz, a Inglaterra começou a apertar o laço. Por conta de que, no século XVII, foram criadas algumas leis do comércio e da navegação que estabeleceria a cobrança de novos impostos. Por que foi cobrado esses novos impostos? Vamos ver. Depois dos altos custos do governo inglês com a guerra, porque assim, na época, a Inglaterra travava muitas guerras por domínio de território, por domínio de navegação. Então, depois dos altos custos do governo inglês e que os cofres estavam vazios, principalmente com a Guerra dos 7 Anos, contra a França, que foi de 1756 até 1763, isso provocou o aumento de tributo, o aumento de imposto cobrado aos habitantes das 13 colônias. Como se deu a essa arrecadação de impostos? Primeiramente, como eu disse na minha fala anterior, que a Inglaterra começou a apertar o laço. Eles deixavam os colonos à vontade, mas começaram agora a cobrar tributos. E a primeira dessas arrecadações foi a Lei do Açúcar. O que é essa Lei do Açúcar? Era um pagamento sobre diversos produtos importados. O melaço, o vinho, o café, a seda, o linho. Essa lei foi assinada em 1764. Os colonos aceitaram, mas não muito satisfeitos. Um ano depois, eles colocavam um novo tributo para os colonos, a Lei do Selo. O que era essa Lei do Selo? Era uma cobrança sobre toda impressão de documentos legais, textos impressos, como jornais, livros, revistas, tudo que fizesse, eles tinham que ter um selo inglês. E isso deixou os colonos muito chateados, ressabiados. Por quê? Porque eles não tinham participação no parlamento inglês. Então, eles diziam muito assim, se a gente não tem participação, a gente não pode ter taxação. Ou seja, se eu não participo, por que eu sou cobrado? Então,
Com os colonos insatisfeitos, a Inglaterra, né, em 1773, faz outra manobra, a Lei do Chá. O que era essa Lei do Chá? Era um monopólio do comércio do chá. Os ingleses entregaram esse monopólio a uma companhia, a Companhia das Índias Orientais, e isso afetou os interesses dos colonos. Por que afetou o interesse dos colonos? Porque os colonos já faziam esse comércio internamente. Então, o que eles fizeram? Em resposta a essa nova lei, alguns colonos se disfarçaram de índios, lançaram ao mar o carregamento de chá de 3 navios ingleses no porto de Boston, e esse acontecimento ficou conhecido como Boston Tea Party, né? Que é basicamente a festa do chá. A festa do chá de Boston. Você vê nas imagens aí, né? Os carregamentos de chá sendo lançados ao mar. Isso não deixou o rei George muito satisfeito. E qual foi a reação do governo inglês? Ele criou as leis intoleráveis. Que leis foram essas? Ele aumentou o controle, inclusive militar, quer dizer, mandaram mais soldados, né, sobre as colônias. Fecharam o porto de Boston, ocuparam Massachusetts e controlaram todas as terras do oeste. Tudo isso por conta do derramamento de chá no porto de Boston. Então, os colonos indignados, né, eles determinaram o boicote dos produtos ingleses. O que é isso? Não comprar mais os produtos ingleses. Apropriando-se de quê? Das ideias iluministas, principalmente das ideias de John Locke. O que John Locke diz? Que o homem tem direito à vida, à propriedade, à liberdade, à felicidade. E ainda mais, ele diz mais, se você eleger uma pessoa para lhe representar e você ganha a opressão, você tem todo o direito de trocar, né? De trocar essa pessoa. Isso são as ideias de John Locke. Então, o que aconteceu? A Declaração de Independência, né? A Guerra de Independência começou em março de 1775. Thomas Jefferson foi quem redigiu a Declaração de Independência no 4 de julho de 1776. E quais eram as ideias principais dessa Declaração de Independência? Todos os homens terem direitos iguais, todos terem direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. Sempre que o governo anulasse esses objetivos, o povo poderia alterá-la, ou seja, instituir um novo governo. E as colônias, por último, seriam unidas, né? As colônias unidas são estados livres e independentes. Isso era a proposta da Declaração de Independência. Nós temos aí as imagens, né? De Thomas Jefferson, dos grupos, né? Dos colonos que queriam essa independência, certo? Agora, quando é que a Inglaterra vai fazer isso? Em 1783. O reconhecimento da independência americana só vai finalmente ser reconhecida pela Inglaterra em 1783. E mais, quando surge esse novo país, né, com a independência, houve novas organizações políticas no país, novas organizações baseadas nos princípios iluministas, né? Nos princípios liberais do iluminismo. Eles criaram uma república moderna. Entretanto, apesar deles criar essa república moderna, dessas mudanças de governo, muitos estadunidenses permaneceram sem direitos à participação política no país. Por quê? Porque não eram considerados cidadãos. Então, a gente vê que as declarações dos direitos, elas não eram tão boas assim, né? Quando eles dizem a América para os americanos, não é bem assim, né? Por quê? Porque a escravidão foi mantida, os indígenas continuaram sendo perseguidos e expulsos das suas terras,
e as mulheres só vão conquistar o direito de voto no século XX. Então, a gente viu que, apesar dessa proclamação, apesar dessa luta toda, né, de vários representantes dos colonos, nem todos tiveram os mesmos direitos, certo? Então, nós temos aí a imagem do 4 de julho, né, tão conhecido por nós, que o 4 de julho é muito comemorado pelos americanos. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês me perguntam e resolvam a atividade da página 55. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tenham um bom dia. Deus abençoe todo mundo.